Olá, assombrados. Eu sou o arquivista e hoje eu tenho um relato que me deixou particularmente inquieto. Desculpem, é que vocês sabem, né? Tem dias em que alguns relatos mexem mais com a gente. E esse aqui, bom, vocês vão entender. Antes de começar, e eu sei que vocês já sabem disso de cor, mas não custa lembrar. Deixa o like aí no vídeo, isso ajuda demais o canal. E se você ainda não está inscrito, poxa, o que você está esperando? Se inscreva para não perder os próximos relatos. Tem muita coisa sinistra chegando por aqui. Bom, vamos ao que interessa. O relato de hoje se chama O Piano do Municipal e foi enviado por uma moça chamada Helena, de São Paulo. Ela diz que, na verdade, deixa ela mesma contar. Olá, arquivista e assombrados. Meu nome é Helena Marques, tenho 42 anos hoje, mas na época dessa história eu tinha apenas 23. Sou professora de música, ou melhor, era. Hoje dou apenas aulas particulares de teoria musical. Não consigo mais, bem, vocês vão entender. Acompanho o canal há uns 2 anos, desde aquele relato sobre o violino amaldiçoado de Curitiba. Aquilo me arrepiou porque eu sei como instrumentos podem carregar coisas que não deveriam carregar. Energias, memórias, presenças. Nunca pensei que fosse enviar algo para vocês. Passei 20 anos tentando esquecer, tentando convencer a mim mesma de que foi tudo coincidência, estresse, alucinação coletiva, qualquer coisa menos a verdade. Mas depois de assistir a tantos relatos aqui, percebi que talvez alguém precise saber. Talvez alguém em São Paulo precise ser avisado. Era setembro de 2001. Eu me lembro perfeitamente, porque foi logo depois dos atentados de 11 de setembro. O mundo inteiro estava em choque. As TVs só falavam disso. E eu estava começando meu estágio no Teatro Municipal de São Paulo. Para quem não conhece, o Municipal é um dos teatros mais importantes do Brasil. Inaugurado em 1911, inspirado na Ópera de Paris. Um prédio magnífico, imponente, com toda aquela arquitetura do início do século XX, mármore italiano, vitrais, lustres de cristal e uma acústica perfeita. Tão perfeita que às vezes você jura ouvir coisas que não deveria ouvir. Eu tinha acabado de me formar no conservatório e conseguir aquele estágio era um sonho. Trabalharia diretamente com a equipe de produção musical, ajudando na preparação de concertos, ensaios, manutenção dos instrumentos. Era tudo o que eu sempre quis. Meu supervisor era o seu Arnaldo, um senhor de uns 60 anos que trabalhava no Municipal havia mais de 3 décadas. Baixinho, sempre de colete, óculos de armação grossa. Tinha um jeito meio ranzinza, mas no fundo era boa pessoa. Foi ele quem me mostrou o teatro no meu primeiro dia. Menina Helena, ele disse enquanto subíamos a escadaria principal, nossos passos ecoando no mármore. O Municipal tem suas regras, algumas escritas, outras nem tanto. Achei aquilo estranho, mas não dei muita importância. Teatros antigos sempre têm suas superstições, não é mesmo? Atores que não falam o nome de Macbeth, camarins que ninguém usa, essas coisas. Ele me mostrou os bastidores, os camarins, a área técnica. Quando chegamos ao palco principal, fiquei sem fôlego. Era ainda mais impressionante visto dali, com todas aquelas fileiras de poltronas vermelhas se estendendo até as galerias superiores. E lá, no centro do palco estava ele, o piano, um Steinway & Sons modelo D, negro, reluzente, majestoso. Mesmo sob a luz fraca dos refletores de serviço, ele parecia brilhar com luz própria. Lindo, não é? Seu Arnaldo comentou, mas havia algo estranho em sua voz. É de 1925, pertenceu a Guiomar Novaes. Guiomar Novaes, uma das maiores pianistas brasileiras de todos os tempos. Eu conhecia bem sua história, tinha treinado suas interpretações no conservatório. Posso? Perguntei, já me aproximando do instrumento. Não, a rispidez dele me assustou.
Seu Arnaldo estava pálido, uma gota de suor escorrendo pela têmpora a pesar do ar-condicionado. Desculpe, ele se recompôs, ajustando os óculos. É que esse piano é especial. Muito delicado. Só os pianistas principais podem tocá-lo, e apenas durante os concertos ou ensaios oficiais. Achei exagerado, mas assenti. Afinal, era meu primeiro dia. Tem mais uma coisa, ele continuou, já me guiando para fora do palco. Sobre os horários. O teatro fecha às 22 horas para o público, mas a equipe técnica às vezes fica até mais tarde. Porém, ele parou me encarando sério. Nunca, em hipótese alguma, fique aqui depois das 3 da manhã. Por quê? Ele abriu a boca para responder, mas então balançou a cabeça. Regras do teatro, segurança, o sistema de alarme, essas coisas. Mentira. Eu vi nos olhos dele, mas não insisti. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu adorava cada minuto no municipal. Ajudava na catalogação de partituras, na manutenção dos instrumentos menores, na organização dos ensaios. Conheci os outros funcionários. A dona Marta da limpeza, sempre com seu terço no bolso. O Carlos da segurança, que adorava contar histórias de artistas famosos que conheceu. A Júlia, que como eu era estagiária, mas da área de produção. Foi a Júlia quem primeiro revelou algo estranho. Estávamos almoçando na cantina do teatro, uma salinha apertada no subsolo que cheirava eternamente a café requentado. Você já ouviu falar do maestro Bernardini? Ela perguntou de repente, baixando a voz. Não. Quem é? Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas. Foi maestro residente aqui nos anos 40. Dizem que era obcecado pelo piano do palco principal. Passava horas tocando, mesmo depois dos ensaios, até que um dia... Júlia, Helena, seu Arnaldo apareceu na porta, o rosto vermelho de fúria. Vocês não têm o que fazer? As partituras do concerto de quinta não vão se organizar sozinhas. Júlia se apressou, me lançando um olhar que dizia claramente, depois eu te conto. Mas ela nunca contou. Sempre que eu tentava tocar no assunto, ela desviava ou alguém aparecia para interromper. Era como se o teatro inteiro conspirasse para manter seus segredos. As semanas seguintes foram uma mistura de fascínio e frustração. O municipal era um universo em si mesmo, com seus corredores labirínticos, suas escadas que por vezes pareciam levar a lugar nenhum, suas portas que rangiam mesmo sem vento. Passei horas explorando cada canto durante meus intervalos, descobrindo salas esquecidas, depósitos empoeirados cheios de cenários antigos, camarins que pareciam congelados no tempo. Mas era sempre ao piano que meus pensamentos voltavam. Aquele Steinway no centro do palco. Às vezes, quando eu atravessava o teatro vazio durante a tarde, jurava ouvir notas soltas vindas do palco. Mas quando corria para verificar, encontrava apenas o silêncio e o piano intocado, sua tampa fechada como uma boca guardando segredos. Comecei a pesquisar sobre o tal maestro Bernardini por conta própria. A biblioteca do municipal tinha arquivos extensos, décadas de programas, críticas de periódicos, fotografias. Passei várias tardes mergulhada naqueles papéis amarelados, o cheiro de mofo e história enchendo meus pulmões. Francisco Bernardini, nascido em Milão, 1895, chegou ao Brasil em 1923, fugindo do fascismo. Tornou-se maestro residente do municipal em 1938. As críticas da época eram unânimes, um gênio. Suas interpretações transcendem a mera execução técnica, escreveu um crítico do Estado de São Paulo, em 1942. Bernardini não toca música, ele canaliza almas. Mas foi numa pasta quase escondida no fundo de uma gaveta que encontrei o que procurava. Recortes de jornal de outubro de 1947. As manchetes me gelaram. Tragédia no municipal. Maestro morre durante a apresentação. Bernardini sofre ataque fulminante ao piano. Plateia em choque.
Maestro morre executando Chopin. Li os artigos com as mãos trêmulas. Bernardini estava apresentando um recital solo, algo raro para um maestro. No meio do noturno Op. 9 de Chopin, ele simplesmente parou. A plateia achou que fosse parte da performance, uma pausa dramática. Mas ele não se moveu mais. Morreu ali, sentado ao piano, as mãos ainda sobre as teclas. O mais perturbador foram os relatos das testemunhas. Vários espectadores juraram que, mesmo depois de declarado morto, ainda puderam ouvir o piano tocando. As mesmas notas, repetindo-se como um eco impossível. O que você está fazendo? Quase derrubei a massa. Seu Arnaldo estava parado na porta da biblioteca, o rosto uma máscara de desaprovação. Eu estava só pesquisando sobre a história do teatro, gaguejei. Ele entrou, viu os recortes sobre a mesa e seu semblante se fechou ainda mais. Algumas histórias é melhor deixar enterradas, menina Helena. Mas a verdade, sobre o maestro Bernardini, ele suspirou, puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente. Eu tinha 12 anos quando aconteceu. Meu pai trabalhava aqui, na manutenção. Estava no teatro naquela noite. Seus olhos se perderam em algum ponto distante. Ele nunca mais foi o mesmo depois. Dizia que ainda ouvia música, mesmo em casa. Aquele noturno maldito. E o piano? É o mesmo. Nunca foi trocado. Direção não permite. Ele me encarou, e havia medo genuíno em seus olhos. Por isso as regras, entende? Por isso ninguém pode tocar fora dos concertos oficiais. Por isso não se pode ficar depois das 3 horas, completei. Ele assentiu gravemente. 3h33 da manhã. Foi a hora exata em que ele morreu. E dizem que é quando ele volta. Tentei rir, mas o som morreu em minha garganta. Seu Arnaldo, o senhor não acredita mesmo nisso, acredita? Ele se levantou, guardando cuidadosamente os recortes na pasta. Trabalho aqui há 32 anos, menina. Vi muita coisa que não dá para explicar. Funcionários que enlouqueceram, músicos que juraram nunca mais voltar, seguranças que pediram demissão depois de um único turno noturno. Ele caminhou até a porta, então parou. Sabe por que a Júlia não te conta o resto da história? Balancei a cabeça. Porque o irmão dela trabalhou aqui. Segurança noturna. Há 3 anos. Decidiu fazer uma ronda depois das 3 horas. Encontraram-no de manhã, sentado na plateia, os olhos vidrados, balbuciando sobre música. Até hoje está internado no Juqueri. Saí da biblioteca com as pernas bambas. Tentei me convencer de que eram apenas superstições, histórias que crescem e se deformam com o tempo. Mas algo mudou em mim naquele dia. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes estranhos, como o fato de que os pássaros nunca pousavam no telhado do teatro, como o silêncio absoluto que tomava conta do prédio às vezes, mesmo durante os ensaios mais barulhentos. Como os instrumentos de corda às vezes desafinavam todos ao mesmo tempo, sempre no mesmo tom. Como Dona Marta benzia-se 3 vezes, sempre que passava perto do palco principal. Outubro chegou com uma programação intensa. O municipal preparou uma série de concertos comemorativos e eu estava atolada de trabalho. Era bom manter a mente ocupada, não pensar muito nas sombras, que pareciam se mover nos cantos do meu campo de visão. Foi numa quinta-feira que tudo começou a desandar. Eu estava organizando partituras no depósito do 3º andar quando ouvi notas de piano, distantes, mas distintas. Chopin, Noturno Opus 9, número 2. Meu sangue gelou. Olhei o relógio, 14h47, plena luz do dia. Não havia nenhum ensaio programado para aquela tarde. Desci as escadas correndo, o som ficando mais alto a cada andar. Quando cheguei ao saguão principal, encontrei um pequeno aglomerado de funcionários, todos olhando na direção do teatro.
Quem está tocando? Perguntei, ofegante. Carlos, o segurança, estava pálido como papel. Ninguém. O teatro está vazio. Eu mesmo verifiquei há 10 minutos. Mas a música continuava. Aquela melodia melancólica, hipnótica, preenchendo cada canto do municipal. E então, tão abruptamente quanto começou, parou. No silêncio que se seguiu, ouvimos outro som. Passos, lentos, medidos, vindos do palco. Alguém tem que verificar, disse Júlia, mas sua voz tremia. Ninguém se moveu. Eu vou, me ouvi dizendo. Seu Arnaldo segurou meu braço. Nem pense nisso. Mas e se for só alguém que entrou escondido, um sem-teto, sei lá? Ele me encarou longamente, então suspirou. Vamos juntos. Carlos, venha também. Entramos no teatro como se estivéssemos invadindo uma tumba. Nossas respirações eram pesadas, ensurdecedoras no silêncio. O palco estava vazio, o piano fechado, exatamente como deveria estar. Mas havia algo diferente. Você está sentindo? Sussurrou Carlos. Eu estava. Um perfume no ar. Antigo, como água de colônia misturada com... o quê? Flores murchas? Foi seu Arnaldo quem viu primeiro. Aproximou-se do piano lentamente, o rosto cada vez mais pálido. Sobre a tampa fechada havia marcas. Marcas de dedos no pó fino que se acumulam em qualquer superfície, por mais limpa que seja. Marcas que formavam um padrão, como se alguém tivesse tocado ali. Como se dedos invisíveis tivessem dançado sobre teclas inexistentes. Saiam, seu Arnaldo ordenou, a voz rouca. Saiam agora. Não precisou repetir. Naquela noite, em casa, não consegui dormir. Ficava vendo aquelas marcas no pó, ouvindo aquela melodia ecoar em minha mente. E uma certeza crescia dentro de mim, fria e inexorável. Aquilo era só o começo. Aquilo era só o começo. Os dias seguintes foram um exercício de negação coletiva. Ninguém mencionou o incidente do piano, mas eu via nos olhares furtivos, nos silêncios arrependidos, no modo como as pessoas apressavam o passo ao passar pelo corredor que levava ao palco principal. O municipal havia se tornado um lugar diferente, como se um filme invisível separasse o que víamos do que realmente estava ali. Tentei manter minha rotina, afinal, era apenas uma estagiária. Não poderia me dar ao luxo de parecer perturbada por superstições. Mas à noite, no meu pequeno apartamento em Pinheiros, eu pesquisava obsessivamente sobre Bernardini. Descobri que ele havia sido casado. Maria Lúcia Bernardini, soprano. Encontrei uma foto deles num programa de 1945. Ele ao piano, ela ao lado, ambos sorridentes. Ela morreu em 1946, de câncer. Ele nunca mais foi o mesmo, diziam as notas biográficas. Mergulhou ainda mais fundo na música, como se pudesse encontrá-la nas notas. Sua última performance foi transcendental, escreveu uma crítica sobre o recital fatídico. Como se Bernardini não estivesse tocando mais para nós meros mortais, mas para alguém além do véu. Numa sexta-feira chuvosa, seu Arnaldo me chamou em sua sala. Pensei que fosse me repreender por algo, mas ele parecia diferente. Cansado, derrotado. Helena, preciso que você faça um inventário dos instrumentos do depósito B3. O B3 ficava no subsolo, uma área que eu nunca havia visitado. Mas achei que só funcionários específicos tinham acesso. Estamos com falta de pessoal, ele cortou. A Cláudia pediu demissão ontem. O Roberto entrou de licença médica hoje de manhã. Notei suas mãos tremendo levemente enquanto me entregava as chaves. Só preciso que você conte e verifique o estado de conservação. Está tudo numa planilha. Deve levar umas 2 horas. Ele hesitou. Se ouvir qualquer coisa estranha, suba imediatamente. O subsolo do municipal era um labirinto de corredores estreitos e salas esquecidas pelo tempo.
O B3 ficava no fim de um corredor particularmente sombrio, o tipo de lugar onde a luz dos poucos bulbos funcionais criava mais sombras do que iluminação. A sala era maior do que eu esperava, repleta de estantes metálicas com instrumentos em diversos estados de conservação. Violinos sem cordas, flautas oxidadas, uma harpa com dourado descascado. Era como um cemitério musical. Comecei o inventário metodicamente, tentando ignorar o silêncio opressivo. Mas conforme avançava pelas estantes, algo começou a me incomodar. No fundo da sala, coberto por uma lona empoeirada, havia algo grande. Aproximei-me cautelosa. Puxei a lona e quase gritei. Era um piano. Não qualquer piano. Um Steinway & Sons idêntico ao do palco principal. Mas havia algo errado. As teclas amareladas e tortas, algumas faltando. A madeira manchada com algo escuro que prefiro não identificar. Havia uma etiqueta presa a uma das pernas. Retirado de serviço 15/10/1947. Meu coração disparou. 3 dias depois da morte de Bernardini. Foi então que vi o caderno. Estava no banco do piano, como se alguém o tivesse esquecido ali ontem. Não há 54 anos. Capa de couro marrom, páginas amareladas. Abri com dedos trêmulos. Era um diário. Uma caligrafia elegante, inclinada. A primeira entrada era de janeiro de 1947. Maria Lúcia me visitou novamente em sonhos. Disse que está me esperando, que a música é a ponte. Preciso encontrar a frequência certa. A harmonia perfeita que rasga o véu entre os mundos. Li febrilmente, o horror crescendo em cada página. Bernardini estava enlouquecido de dor. Acreditava que poderia usar a música para se comunicar com a esposa morta. As entradas ficavam progressivamente mais perturbadoras. Consegui, durante o ensaio. Por um breve momento, eu a vi, sentada na fileira, sorrindo. Os outros não perceberam, mas ela estava lá. O piano compreende. Ele ressoa com frequências que os ouvidos humanos não captam. Preciso ir mais fundo. Eles não entendem. Acham que estou louco. Mas hoje à noite, durante o recital, vou provar. Vou tocar a melodia final, aquela que ela me ensinou em sonhos. E então ficaremos juntos novamente. A última entrada era de 14 de outubro de 1947, um dia antes de sua morte. Esta noite, noturno de Chopin, mas com as alterações, as notas entre as notas, os trânsitos impossíveis. Maria Lúcia, estou chegando. Fechei o diário, as mãos tremendo violentamente. Foi quando ouvi música, vinda de cima, o mesmo noturno. Não era o piano do palco. O som estava muito próximo, como se viesse. Olhei para o piano arruinado à minha frente. Uma das teclas foi pressionada. Enquanto eu observava, paralisada, outra tecla desceu lentamente. Depois outra. E outra. O piano morto estava tocando. Corri. Deixei tudo para trás. Prancheta, lanterna, sanidade. Subi as escadas de 2 em 2 degraus. O som me perseguindo. Não mais o noturno melódico, mas uma cacofonia dissonante, como se mãos furiosas esmurrassem as teclas. Irrompi no saguão principal, quase derrubando Dona Marta. Minha filha, o que foi? Eu não conseguia falar. Apenas apontei para baixo, tremendo. Ela entendeu imediatamente. Seu rosto se fechou numa expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele está de volta, murmurou, apertando o terço. Outubro sempre foi o pior mês. O aniversário. Dona Marta, o que está acontecendo neste lugar? Ela me puxou para um canto, verificando se estávamos sozinhas. Minha criança, há coisas que não se explicam. Só se aceita. O maestro, ele nunca partiu. Está preso aqui, na música maldita. E quanto mais perto do aniversário,
mais forte ele fica. Mas por que ninguém faz nada? Por que não tiram os pianos? Por que... Já tentaram, ela cortou. Em 1962 a direção quis reformar tudo. Trocar o piano principal. Sabe o que aconteceu? 3 operários morreram. Acidentes, disseram. Um caiu da escada. Outro teve um ataque cardíaco. O terceiro... Ela se benzeu. O terceiro foi encontrado no fosso da orquestra. Os dedos quebrados, como se tivesse tentado tocar algo que não devia. Isso é loucura. É o municipal, ela disse simplesmente. A gente aprende a conviver, seguir as regras, não provocar. Mas este ano, ela olhou ao redor, nervosa. Este ano é diferente. Mais forte, como se ele estivesse impaciente. Naquela noite, liguei para minha mãe. Disse que estava pensando em desistir do estágio. Ela ficou furiosa. Era a oportunidade da minha vida. Como eu poderia pensar em jogar tudo fora? Mas eu simplesmente não conseguia explicar. Como dizer que o teatro mais prestigioso de São Paulo era assombrado pelo fantasma de um maestro enlouquecido? No sábado, não havia expediente, mas domingo eu teria que voltar. Haveria um concerto importante na segunda-feira e toda a equipe precisaria trabalhar na preparação. Passei o fim de semana tentando racionalizar. Estresse, sugestão coletiva, talvez vazamento de gás no subsolo causando alucinações, qualquer coisa menos a verdade impossível. Domingo chegou cinza e úmido. Quando entrei no municipal às 8 horas da manhã, o teatro parecia mais sombrio que o normal. Apenas metade das luzes funcionava. Problemas elétricos, explicou Carlos, mas seu olhar dizia outra coisa. A equipe trabalhava em silêncio tenso. Até os músicos da orquestra, geralmente tão falantes, estavam apressados em terminar o ensaio e partir. Foi durante a pausa para o almoço que Júlia me chamou de lado. Você precisa saber, ela sussurrou. Meu irmão, antes de surtar, ele me contou algo. Disse que viu Bernardini, não um fantasma, entende? Ele disse que era como se o maestro nunca tivesse morrido. Como se estivesse preso num loop, tocando eternamente aquele último concerto. Júlia, ele disse mais. Disse que Bernardini está procurando algo ou alguém. Alguém que possa... Ela hesitou. Alguém que possa terminar uma música. Terminar? A melodia que ele estava tocando quando morreu. Meu irmão disse que ela está incompleta, que Bernardini não consegue descansar porque a música não foi finalizada e que ele vai ficar cada vez mais desesperado. O ensaio da tarde transcorreu sem incidentes, mas o ar estava carregado. Às 18 horas, quando o sol se pôs, metade da equipe já havia partido. Às 20 horas, restávamos apenas eu, seu Arnaldo, 2 técnicos de som e um substituto de segurança. Carlos havia ligado dizendo que estava indisposto. Às 21h47, as luzes piscaram. Às 22h15, ouvimos o primeiro acorde. O acorde reverberou pelo teatro vazio como um grito. Não era um som que vinha do palco. Era como se brotasse das próprias paredes, do mármore, do ar. Grave, dissonante, errado. Estávamos na sala de controle técnico quando aconteceu. Vi o rosto de seu Arnaldo perder toda a cor. Os 2 técnicos, Marcos e André, se entreolharam nervosos. O substituto de segurança, um rapaz novo chamado Wellington, gritou abruptamente. Que porra foi essa? Calma, seu Arnaldo tentou manter a compostura, mas sua voz tremia. Deve ser ressonância. O prédio é antigo às vezes. Outro acorde, mais alto. As luminárias tremeram. Isso não é ressonância porra nenhuma. André murmurou já pegando suas coisas. Eu estou fora. Ninguém sai, seu Arnaldo tentou, mas não havia autoridade em sua voz, apenas desespero. Precisamos terminar a configuração de som para amanhã. Que se foda o concerto. Marcos já estava na porta. Eu não vou ficar aqui pra... As luzes se apagaram. No escuro absoluto ouvimos.
passos, lentos, medidos, descendo do palco, o arrastar de sapatos no carpete. E então, pior que tudo, respiração, pesada, úmida, como se os pulmões estivessem cheios de água. Wellington acendeu sua lanterna. O facho de luz dançou freneticamente pela sala, revelando nossos rostos aterrorizados. A porta estava a apenas 3 metros, mas parecia uma distância intransponível. Todos juntos, sussurrei, na contagem de 3. Mas antes que pudéssemos nos mover, a música começou. O noturno de Chopin, mas distorcido. As notas familiares estavam lá, mas entremeadas, com intervalos que não deveriam existir. Harmonias que faziam meus dentes doerem. Era linda e horrível ao mesmo tempo, uma melodia que parecia arranhar a própria realidade. Não escutem, seu Arnaldo gritou, tapando os ouvidos. Não deixem ela entrar, mas era tarde demais. A música já estava em nós, serpenteando por nossa consciência. Vi Marcos parar no meio do caminho até a porta, os olhos vidrados. André deixou cair sua mochila, um sorriso estranho se formando em seus lábios. Wellington foi o pior. Começou a rir, um riso borbulhante, histérico, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Tão bonito, ele murmurava. Tão bonito que dói. Agarrei o braço de seu Arnaldo e o puxei. Conseguimos sair da sala, deixando os outros para trás. Que Deus me perdoe. Corremos pelos corredores escuros, guiados apenas pela memória e pelo pânico, a música nos perseguindo como uma criatura viva. Chegamos ao saguão principal. As portas de entrada estavam trancadas. Claro que estavam. Seu Arnaldo fumegava com as chaves, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar a fechadura. Foi então que vi, no reflexo das portas de vidro, iluminado pela luz fraca da rua, havia uma figura no topo da escadaria, alta, vestida em trajes de gala antiquados. Não consegui ver seu rosto, mas sabia, com aquela certeza gelada que vem do terror absoluto, que não queria ver. Consegui, seu Arnaldo exclamou quando a porta finalmente se abriu. Nos jogamos para fora, o ar frio da noite como uma vitória em nossos rostos. Corremos até a praça em frente, só parando quando estávamos sob a luz protetora dos postes públicos. Olhamos para trás. O municipal estava às escuras, exceto por uma única janela iluminada. A janela do palco principal. Os outros, comecei. Não podemos voltar, seu Arnaldo cortou. Não esta noite. Ficamos ali, recuperando a respiração, observando o teatro. Minutos se passaram. Então, como se nada tivesse acontecido, as luzes se acenderam novamente. Todas de uma vez. Meu celular tocou. Era Marcos. Alô? Atendi com voz trêmula. Helena, onde vocês estão? Acabamos de terminar a configuração. Está tudo pronto para amanhã. Gelei. Marcos, você está bem? Claro. Por que não estaria? Ele parecia genuinamente confuso. Só achei estranho vocês saírem sem avisar. Seu Arnaldo está aí? Passei o telefone para ler o supervisor. Vi seu rosto se contorcer enquanto ouvia. Sim, está tudo bem. Tivemos que sair, uma emergência. Vocês podem ir embora. Bom trabalho. Desligou e me encarou. Eles não se lembram de nada. Acham que trabalharam normalmente nas últimas 2 horas. Isso é impossível. Muita coisa impossível acontece naquele lugar, ele disse amargamente. Vá para casa, Helena, e pense bem se quer voltar amanhã. Mas eu voltei, não por coragem, mas por uma compunção que não consigo explicar. Era como se algo me puxasse de volta, uma nota dissonante em minha mente que só se resolveria quando eu retornasse ao municipal. A segunda-feira do concerto amanheceu com tempestade. Raios portavam o céu cinza enquanto eu entrava no teatro, encharcada apesar do guarda-chuva. O saguão estava cheio, técnicos, músicos, produtores, todos correndo de um lado para outro nos preparativos finais. Ninguém mencionou a noite anterior.
Marcos e André me cumprimentaram normalmente. Wellington não apareceu. Problemas pessoais, alguém comentou. Tentei me concentrar no trabalho, mas a cada trovão, a cada cintilação das luzes, meu coração disparava. Havia algo mais, uma sensação de ser observada, constantemente. Olhos invisíveis acompanhando cada movimento meu. Durante o almoço, subi sozinha até o arquivo no 3º andar. Precisava devolver o diário de Bernardini. Havia o levado para casa, incapaz de deixá-lo naquele subsolo maldito. Mas quando abri minha bolsa, quase gritei. O diário era diferente. Páginas que eu tinha certeza de estarem em branco, agora continham texto. Escrita fresca, a tinta ainda brilhando. Ela chegou, finalmente. Aquela que pode ouvir além do véu. Aquela que compreende a música verdadeira. Virei a página com dedos trêmulos. Helena. Seu nome ressoa na frequência certa. Suas mãos foram feitas para completar a sinfonia inacabada. Não lute. Aceite seu propósito. Joguei o diário longe como se queimasse. Ele bateu na parede e caiu aberto. Nas páginas expostas, a mesma frase se repetia obsessivamente, cobrindo cada centímetro de papel. Termine a música, termine a música, termine a música, termine a música. Saí correndo do arquivo. No corredor esbarrei em Dona Marta. Minha criança, o que foi? Eu estava hiperventilando, incapaz de formar palavras. Ela me levou até uma sala vazia, me fez sentar, trouxe água. Ele sabe meu nome, consegui dizer finalmente. Seu rosto se fechou. Então começou. Ele a escolheu. Escolheu para quê? Ela hesitou longamente antes de responder. A cada poucos anos, ele escolhe alguém. Sempre um músico jovem, talentoso. Alguém que possa servir de navio. Navio? Ele precisa de mãos vivas para tocar a melodia final. A que vai abrir a porta, trazer ela de volta. Maria Lúcia? Dona Marta concordou gravemente. Mas não é só isso. Para a música funcionar, o músico precisa se entregar completamente, corpo e alma. Ela segurou minhas mãos, os olhos cheios de lágrimas. Os outros que ele tomou, nenhum sobreviveu inteiro. Mesmo os que resistiram, perderam algo. A música leva um pedaço de você. Eu vou embora, disse com firmeza. Agora, vou pegar minhas coisas e... Não vai não. Sua voz era infinitamente triste. Nunca vão. Depois que ele escolhe, você sempre volta. É como uma melodia presa na cabeça. Quanto mais tenta esquecer, mais alta ela fica. Ela estava certa. Tentei sair várias vezes naquela tarde, mas sempre havia algo. Uma tarefa urgente. Um problema que só eu poderia resolver. Uma desculpa. E por baixo de tudo, aquela compulsão crescente. A necessidade de ouvir uma música, de tocá-la. Às 19 horas, o público começou a chegar. Senhoras elegantes, casais bem vestidos, críticos com seus cadernos. Nenhum deles imaginava o que pulsava sob a superfície polida do municipal. O concerto começou às 20 horas em ponto. Orquestra Sinfônica do Estado, regida por um maestro italiano convidado. Programa clássico. Mozart, Beethoven, Brahms. Eu ajudava nos bastidores, cada nervo em alerta. Tudo correu bem até o intervalo. Foi quando as coisas começaram a desandar. Primeiro, o piano. O Steinway no centro do palco, que não fazia parte do programa da noite, começou a vibrar. Sutilmente, as cordas ressoavam com alguma frequência inaudível. Depois a temperatura. Caiu 10 graus em questão de minutos. Vi músicos esfregando as mãos, o vapor de suas respirações visível no ar. Por fim, as luzes. Não apagaram. Isso seria muito simples. Em vez disso, começaram a pulsar. Lentamente, como uma respiração. O maestro convidado estava visivelmente perturbado, mas profissional demais para parar. A orquestra continuou.
Mesmo quando instrumentos desafinaram inexplicavelmente, mesmo quando sombras que não deveriam existir dançaram pelas paredes. Foi durante o último movimento da Sinfonia número 4 de Brahms que aconteceu. Um acorde, forte, dissonante, vindo do piano que ninguém tocava. A orquestra vacilou. Outro acorde, e outro. O noturno começou a se sobrepor à sinfonia. Duas músicas lutando pelo mesmo espaço sonoro. O público estava paralisado. Alguns devem ter pensado que era uma performance experimental. Outros já se levantavam inquietos. E então eu vi. Bernardini não era uma sombra, não era uma sugestão. Ele estava ali, sólido como qualquer pessoa viva, sentado ao piano. Suas mãos dançavam sobre as teclas com precisão impossível. Seu rosto uma máscara de concentração absoluta. Mas eram seus olhos que me prenderam, negros como poços, fixos em mim, apenas em mim. A música mudou. Não era mais o noturno. Era algo novo. Algo que fez meus ossos vibrarem, meu sangue cantar. Notas que pareciam falar diretamente à minha alma. Dei um passo à frente, depois outro. Helena, não! Alguém falou, seu Arnaldo, Dona Marta. Não importava. A música era tudo. A era da música. A música me puxava como cordas invisíveis. Cada passo em direção ao palco era, ao mesmo tempo, uma rendição e uma liberação. Ao meu redor, o caos se instalava. Pessoas gritavam, corriam, tropeçavam umas nas outras na pressa de fugir. Mas para mim, existiam apenas a melodia e aqueles olhos negros, como vazio entre as estrelas. Subi os degraus do palco. Os músicos da orquestra abandonaram seus instrumentos, fugindo como animais assustados. Apenas eu e Bernardini permanecíamos, e o piano entre nós parecia um altar profano. De perto, pude ver o que ele realmente era. Não um fantasma no sentido tradicional. Era mais como se o próprio tempo tivesse apodrecido ao seu redor. Sua pele tinha a textura de pergaminho antigo, translúcida em alguns pontos, revelando veias negras pulsando com algo que não era sangue. Seus dedos, ainda dançando sobre as teclas, eram longos demais, com articulações extras que se dobravam em ângulos impossíveis. Mas era o sorriso que me aterrorizava. Um sorriso de reconhecimento, de vitória. Finalmente! Sua voz era como vento através de cordas desafinadas. Aquela que pode ouvir a verdadeira música. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. A melodia continuava, cada nota penetrando mais fundo em minha consciência, reescrevendo algo fundamental em mim. Sente-se. Ele indicou o banco ao seu lado. Meu corpo obedeceu antes que minha mente pudesse protestar. O banco era gelado, como se tivesse sido consumido por décadas de inverno. De perto, o piano parecia pulsar com vida própria. As teclas se moviam, não apenas sob os dedos dele, mas por vontade própria, criando harmonias que nenhum instrumento terreno deveria produzir. Você sabe por que está aqui. Não era uma pergunta. Ouviu o chamado desde o primeiro dia. A música incompleta, clamando por resolução. Eu não sei tocar essa música. Ele riu, um som como vidro se partindo. Não precisa saber. A música conhece você. Sempre conheceu. Por que acha que veio parar aqui? Coincidência? Seus dedos impossíveis continuavam a dança macabra. Cada pessoa tem uma frequência única. A sua ressoa perfeitamente com a dela. Maria Lúcia? O nome pareceu causar uma mudança nele. Por um momento a coisa monstruosa que ele havia se tornado vacilou e viu o homem que tinha sido. Havia dor infinita em seus olhos mortos. 54 anos, ele sussurrou. 54 anos tocando a mesma melodia incompleta. Procurando a nota final, a harmonia que vai rasgar o véu. E agora você vai terminá-la.
Não, tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. A música havia se entrelaçado com meu sistema nervoso. Cada acorde um comando que meu corpo não podia desobedecer. Coloque as mãos sobre as teclas. Lutei, mas meus braços se moveram sozinhos. Quando meus dedos tocaram um marfim amarelado, uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Não era exatamente dor. Era como se cada célula estivesse sendo reescrita, afinada para uma frequência específica. E então eu vi o teatro como era, como é, como sempre foi. Camadas sobre camadas de tempo, todas existindo simultaneamente. Vi o municipal sendo construído, vi inaugurações gloriosas, vi tragédias esquecidas. Vi cada alma que já havia tocado aquele palco, cada nota que já havia ressoado naquelas paredes. E vi ela, Maria Lúcia, linda em seu vestido de época, sentada na primeira fileira. Mas não era a Maria Lúcia que viveu, era algo que usava sua forma. Seus olhos eram buracos de estrelas mortas, seu sorriso largo demais, cheio de dentes demais. Toque, Bernardini exigiu. Complete a sinfonia. Traga-a de volta. Meus dedos se moveram. A princípio, apenas seguindo a melodia dele, mas logo algo mais profundo tomou o controle. Notas que eu não conhecia fluíam através de mim. Harmonias que minha mente consciente não podia compreender, mas que minha alma reconhecia como verdadeiras. A música mudou. Ficou mais densa, mais real. O ar ao nosso redor começou a vibrar visivelmente, ondulando a própria realidade. As paredes do teatro respiravam suavemente, expandindo e contraindo no ritmo da melodia. Vi coisas nas sombras, formas que não deveriam existir, geometrias que machucavam os olhos. E através de tudo, a presença de Maria Lúcia ficou mais forte, mais sólida, mais faminta. Sim, Bernardini gemia ao meu lado. Sim, está funcionando. Depois de tanto tempo. Mas algo estava errado. A música, por mais hipnótica que fosse, carregava uma dissonância fundamental. Uma nota falsa que se repetia, crescendo a cada compasso, e com horror crescente, percebi o que era. Não era Maria Lúcia que Bernardini estava tentando trazer de volta. Era algo que havia tomado sua forma. Algo que esperava no espaço entre as notas, no silêncio entre os mundos, alimentando-se de sua obsessão, de sua loucura, de sua música corrompida. Pare, consegui sussurrar. Isso não é ela. Não pode ser ela. Toque. A voz dele não era mais humana. Era o som de 1000 instrumentos desafinados gritando em uníssono. Senti algo quente escorrer dos meus ouvidos. Sangue. Mas a revelação havia quebrado parte do encanto. Lutei pelo controle de minhas mãos, tentando interromper a melodia, introduzindo dissonâncias que quebrassem o ritual. Bernardini percebeu e rosnou, suas mãos impossíveis movendo-se ainda mais rápido, tentando compensar minha resistência. Foi então que ouvi outras vozes, fracas a princípio, mas crescendo em volume. Ave Maria, cheia de graça, Dona Marta e outros, funcionários do teatro que não fugiram, formando um círculo ao redor do palco, rezando. Vi seu Arnaldo entre eles, segurando um crucifixo com mãos trêmulas, mas determinadas. A coisa que fingia ser Maria Lúcia sibilou, seu belo rosto se contorcendo em algo monstruoso. A música vacilou. Não, Bernardini gritou. Estamos tão perto. Ele se virou para mim e pela primeira vez vi medo em seus olhos mortos. Por favor, implorou. É tudo que tenho, tudo o que me resta. Mesmo que não seja ela, mesmo que seja mentira, é melhor que o vazio. Por um momento terrível, senti pena dele, daquele homem quebrado pela perda, enlouquecido pela dor,
disposto a abraçar até mesmo uma monstruosidade se isso significasse não estar sozinho. Mas então vi o que a coisa Maria Lúcia realmente era, quando sua máscara finalmente caiu. Não tenho palavras para descrever. A mente humana não foi feita para processar tais geometrias, tais fomes. Era antiga, inumana e havia esperado tanto tempo por uma porta para o nosso mundo. A música era a chave e nós éramos os porteiros involuntários. Sinto muito, disse a Bernardini, e com toda a força que consegui reunir, esmaguei minhas mãos sobre as teclas numa cacofonia destruidora. O acorde dissonante que produzi foi como uma explosão. O piano gemeu como um animal ferido. As cordas se partiram em sequência, chicoteando o ar. A madeira rachou. Bernardini uivou, um som que era pura angústia. Vi seu corpo começar a se desfazer. Décadas de decomposição adiada o alcançando de uma vez. Mas mesmo enquanto se desintegrava, ele tentava continuar tocando. Dedos esqueléticos procurando teclas que não existiam mais. A coisa Maria Lúcia se contorceu, perdendo a coesão. Por um momento terrível, revelou sua verdadeira forma. Algo vasto, faminto e errado, antes de ser sugada de volta para o espaço entre as notas. E então, silêncio. Caí do banco, minhas mãos em carne viva, sangue escorrendo dos cortes feitos pelas cordas partidas. O piano estava destruído, a madeira rachada e as teclas espalhadas como dentes quebrados. Mãos me ajudaram a levantar. Dona Marta murmurava orações, enquanto envolvia minhas mãos em seu chale. Seu Arnaldo me apoiava, o rosto uma máscara de colapso e horror. Acabou, ele disse. Você conseguiu. Quebrou o ciclo. Mas enquanto me levavam para fora do palco, olhei para trás uma última vez. Lá, entre os destroços do piano, vi uma única tecla intacta, marfim amarelado, manchado de algo escuro, e ela estava pressionada, como se dedos invisíveis ainda tentassem tocar uma última nota. O municipal foi fechado para reformas emergenciais naquela noite. Os jornais noticiaram um incidente técnico durante a apresentação. Alguns falaram em histeria coletiva. A maioria preferiu esquecer. Fui para o hospital. Oficialmente, tratamento para exaustão nervosa e lesões leves. Não mencionei as vozes que ainda ouvi às vezes, ecos daquela melodia impossível. Não falei sobre os sonhos em que Bernardini ainda tocava, ainda procurava, ainda esperava. Seu Arnaldo me visitou uma vez. Trouxe a notícia de que o piano havia sido completamente destruído. Os pedaços queimados e as cinzas espalhadas. O do subsolo também. É o fim, disse, mas não parecia acreditar. Dona Marta veio me ver antes da alta. Trouxe um rosário benzido e um aviso. Você fez o que precisava ser feito. Mas algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. A música deixa marcas. Tome cuidado. Ela estava certa. Saí do hospital 3 semanas depois, mas não era mais a mesma pessoa que havia entrado. Não fisicamente. Os cortes em minhas mãos cicatrizaram bem, deixando apenas linhas finas como lembretes. Era algo mais profundo que havia mudado. Como se naquela noite no municipal tivesse sido reescrito algo fundamental em minha alma. Voltei para meu apartamento em Pinheiros, mas a cidade parecia diferente, mais silenciosa. Ou talvez fosse eu quem estivesse ouvindo coisas demais, porque a música não havia parado completamente. Não era o noturno. Esse, pelo menos, havia sido quebrado. Era algo mais sutil. Harmonias que se escondiam no ruído do trânsito. Melodias que se insinuavam no zumbido da geladeira, acordes que ressoavam no eco dos meus passos no corredor vazio. Como se a cidade inteira tivesse se tornado um instrumento gigante, tocando uma sinfonia que só eu podia ouvir. Minha mãe veio me visitar no segundo dia. Trouxe comida caseira e preocupação materna, mas vi o modo como me olhou, como se eu fosse uma estranha usando o rosto de sua filha. Você está diferente,
disse enquanto preparava o almoço. Mais distante. Tentei sorrir, fingir normalidade. Foi só o estresse, mãe. O estágio era mais intenso do que eu esperava. Mas ela não se convenceu. Ninguém se convencia. Havia algo em meus olhos agora, uma profundidade que não existia antes. Como se eu tivesse visto além do véu e trouxesse um pedaço daquele outro lugar comigo. Tentei voltar à rotina. Procurei outros estágios, outras oportunidades. Mas sempre que me sentava ao piano, qualquer piano, as teclas tremiam sob meus dedos. Não fisicamente, mas de um jeito que fazia minha alma recuar. Era como se a música que eu havia tocado naquela noite tivesse me marcado, me tornado incompatível com instrumentos normais. 2 semanas depois de sair do hospital, recebi uma ligação de seu Arnaldo. Helena? Como você está? Sua voz soava cansada, envelhecida. Bem, menti. E você? Como estão as coisas no municipal? Uma pausa longa. Esse é o problema. Preciso te contar algo. Podemos nos encontrar? Tem uma cafeteria na Rua Augusta, perto do metrô. Encontrei-o 1 hora depois. Ele estava irreconhecível. Cabelos completamente brancos. Rugas profundas que não existiam antes. Mãos trêmulas enquanto segurava a xícara de café. Era como se tivesse envelhecido 10 anos em 1 mês. O que aconteceu? Perguntei, alarmada. As reformas, disse simplesmente. Começaram na semana passada. Iam trocar todo o piso do palco, renovar a acústica. Tomou um gole de café, mas suas mãos tremiam tanto que derramou um pouco. No 3º dia, encontrei algo. Meu sangue gelou. O quê? Embaixo do palco, uma câmara que não estava nas plantas originais. Pequena, como um porão esquecido. Seus olhos se fixaram nos meus. Tinha coisas lá dentro, Helena. Coisas que não deveriam existir. Que tipo de coisas? Instrumentos, antigos. Alguns que eu nunca tinha visto antes, com formatos errados e partituras. Centenas delas, todas escritas na mesma caligrafia. Bernardini, claro. Mas o pior, ele continuou, eram os ossos. Senti meu estômago revirar. Ossos humanos, pequenos, de crianças. Sua voz era apenas um sussurro agora, e cada esqueleto estava posicionado, como se estivesse tocando instrumentos invisíveis. Mesmo na morte, fechei os olhos tentando bloquear as imagens que se formavam em minha mente. Quantos? 7. Todos entre 8 e 12 anos, segundo o legista. Ele se inclinou para a frente. Helena, eu pesquisei. Nos arquivos antigos. Entre 1925 e 1947, 7 crianças desapareceram nas proximidades do municipal. Nunca foram encontradas. Bernardini estava experimentando, tentando encontrar a frequência perfeita, a harmonia que abriria a porta. Usou aquelas crianças como instrumentos vivos. Lágrimas escorriam por seu rosto. E quando não funcionou, foi a outra parte da história. Quando elas morreram, ele as manteve lá embaixo, ainda tentando fazê-las tocar. Senti a náusea subir pela garganta. Por que está me contando isso? Porque não acabou. Sua voz era urgente agora. Pensávamos que sim, mas a câmara estava selada, lacrada há décadas. Mas quando abriram, o quê? Os ossos estavam quentes, como se ainda houvesse vida neles. E as partituras estavam se reescrevendo sozinhas. Novas notas aparecendo no papel. Uma música que ninguém reconhecia. Levantei-me abruptamente, derrubando minha cadeira. Eu preciso ir, Helena. Espere. Ele segurou meu braço. Tem mais. A música que estava aparecendo nas partituras, eu a reconheci. Era a mesma que você tocou naquela noite. A melodia que iniciou o ritual. Parei, gelada. Isso é impossível, foi o que eu pensei. Mas então percebi.
Seus olhos estavam cheios de terror. Você não interrompeu a música, Helena. Você a completou. As palavras me atingiram como um soco. Não, eu parei. Eu destruí o piano, Você deu a ela a nota final que precisava. A dissonância que você criou não foi destruição, foi resolução. A música estava incompleta porque faltava o caos. Faltava a quebra, e você mostrou isso. Senti o mundo girar ao meu redor. O que isso significa? Significa que a porta não foi fechada. Foi aberta de um jeito diferente. E agora ele hesitou. Agora eles estão vindo. Eles... Coisas que vivem a música. As entidades que Bernardini estava tentando contatar. A música completa é como um farol para elas. E você? Ele me encarou com pena infinita. Você é uma antena. Corri, deixei seu Arnaldo na cafeteria e saí pelas ruas de São Paulo como se pudesse fugir da verdade. Mas não se pode fugir de algo que está dentro de você. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, finalmente entendi. A música havia mudado. Já não era o noturno de Chopin corrompido por Bernardini. Era algo novo. Algo que eu havia criado naquela noite terrível, quando pensei estar salvando o mundo. E ela estava crescendo. Começou como uma sugestão nas paredes. Depois se tornou um murmúrio no encanamento. Logo era um coro fantasmagórico que emanava de cada superfície, de cada objeto, de cada sombra. Tentei sair do apartamento, mas a música me atingiu. Estava nas ruas, nos carros, nas vozes das pessoas. Estava em tudo, porque estava em mim. Voltei para casa e me tranquei no quarto. Mas não adiantou. A música não vinha de fora, vinha de dentro. De cada célula do meu corpo, de cada batida do meu coração, de cada sinapse do meu cérebro. Eu era a música agora, e a música era eu. Foi então que os vi. Primeiro foram apenas sombras no canto do olho, formas que se moviam quando eu não estava olhando diretamente. Mas conforme a noite avançava, elas ficaram mais sólidas, mais reais. Crianças, 7 crianças, em roupas de época, seus rostos pálidos como cera, seus olhos vazios como buracos. Elas se posicionaram ao redor do meu quarto, cada uma empunhando um instrumento impossível, violinos com cordas de luz, flautas feitas de osso e sombra, tambores que pulsavam como corações. E no centro, dirigindo essa orquestra macabra, estava Bernardini. Mas não o Bernardini destroçado que enfrentei. Este era o homem que ele havia sido. Jovem, apaixonado e completamente louco. Obrigado, disse. E sua voz era música pura. Você fez o que eu nunca consegui. Completou a sinfonia. Eu não queria, sussurrei. Eu estava tentando parar você. Eu sei, mas a música tem sua própria vontade, sua própria lógica. E você, ele sorriu, e era um sorriso genuinamente grato. Você tem o dom, a capacidade de ouvir além do véu. As crianças começaram a tocar. Não era o noturno, nem a melodia corrompida de Bernardini. Era algo completamente novo. Algo que nascia da intersecção entre nossos mundos. Uma ponte sonora entre realidades. E eu entendi, com clareza terrível, qual era meu papel. Não era vítima, não era heroína. Eu era a compositora. Os meses que se seguiram foram uma descida gradual em algo que não posso chamar de loucura, porque a loucura implica uma ruptura com a realidade. E o que aconteceu comigo foi o oposto. Uma conexão profunda demais com uma realidade que a maioria das pessoas não consegue perceber. A música nunca parou. Tornou-se uma trilha sonora constante da minha existência. Uma sinfonia complexa que se adaptava a cada momento, a cada emoção, a cada pensamento. Quando estava triste, as cordas lamentavam comigo. Quando estava com raiva, as percussões trovejavam em meu peito. Quando estava com medo,
e eu estava sempre com medo. Os sopros sussurravam advertências que eu não conseguia compreender completamente. Parei de tentar viver uma vida normal. Como poderia? Como explicar para o empregador que eu ouvia sinfonias fantasmas? Como manter relacionamentos quando cada conversa era acompanhada por uma trilha sonora que só eu percebia? Mudei-me para um apartamento menor, mais isolado. Vendi meu piano, não que pudesse tocá-lo de qualquer forma. Qualquer instrumento que eu tocasse agora produzia sons que não deveriam existir, harmonias que faziam as pessoas se sentirem desconfortáveis sem saber por quê. Mas a solidão trouxe suas próprias revelações. Sozinha com a música, comecei a entender sua linguagem. Não eram apenas sons aleatórios, era comunicação. As entidades que Bernardini havia contatado, as coisas que viviam nos espaços entre as notas, tentavam falar comigo. E lenta e assustadoramente, comecei a falar de volta. Descobri que podia influenciar a música com minha vontade. Um pensamento concentrado podia mudar uma melodia, uma emoção forte, alterar toda a harmonia. Era como aprender um novo idioma, exceto que esse idioma era feito de frequências que tocavam diretamente a alma. Foi assim que descobri os outros, numa noite de dezembro. Enquanto a música sussurrava segredos em meus ouvidos, percebi algo diferente. Uma dissonância sutil. Como se outra voz tivesse se juntado ao coro. Concentrei-me nela, seguindo sua frequência única através da sinfonia complexa. E a encontrei. Uma mulher, em algum lugar de Recife, violinista, tocara um Stradivarius amaldiçoado numa igreja abandonada e agora ouvia as mesmas músicas impossíveis que eu. Através da conexão musical, senti sua confusão, seu medo, sua gradual aceitação. Depois encontrei outra, uma pianista em Porto Alegre que havia descoberto partituras enterradas sob sua casa. E mais um em Belém, um flautista que tocava melodias aprendidas em sonhos. Éramos uma rede, uma orquestra espalhada pelo país, cada um de nós sintonizado na mesma frequência impossível. E através da música, podíamos nos comunicar, compartilhar experiências, dividir o peso da revelação. Não fomos os primeiros. Através das harmonias fantasmas, ouvi ecos de outros que vieram antes. Músicos, ao longo da história, que tropeçaram na mesma verdade, tornando-se pontes entre mundos. Alguns enlouqueceram, outros desapareceram. Alguns, como Bernardini, pretendiam usar o conhecimento para seus próprios fins. Mas nós éramos diferentes. Uma nova geração, nascida numa era de comunicação global. Podíamos nos apoiar mutuamente, aprender juntos, evitar os erros do passado. Ou, pelo menos, era isso que eu esperava. A verdade é que a música estava mudando o mundo, nota por nota, frequência por frequência. Pessoas sensíveis relatavam sonhos estranhos. Músicos falavam de inspirações vindas de outro lugar. Instrumentos antigos, guardados em museus, começaram a tocar sozinhos durante a madrugada. E eu não estava mais no centro de tudo isso. A música que eu havia completado naquela noite no Municipal não era apenas uma ponte, era uma partitura, um manual de instruções. E cada pessoa que a ouvia, mesmo sem intenção, tornava-se parte da orquestra maior. 6 meses depois daquela noite terrível, recebi uma última visita de seu Arnaldo. Ele estava irreconhecível, cabelos completamente brancos, rosto sulcado por rugas profundas, olhos que tinham visto coisas demais. O Municipal vai reabrir, disse ele, sentado na minha pequena sala de estar. Reformas concluídas, novo piano, nova acústica. E a Câmara, selada novamente. Oficialmente, nunca existiu. Ele me encarou. Mas você sabe que isso não importa, não é? Assenti.
A música não estava presa a um espaço físico. Ela havia se espalhado, tornando-se parte do próprio tecido da realidade. Tem algo que você precisa saber, continuou. Sobre aquela noite, sobre o que realmente aconteceu. Esperei. Você não foi escolhida por acaso. Bernardini, ele não estava apenas procurando qualquer músico. Ele procurava especificamente você. Isso é impossível. Ele morreu antes de eu nascer. O tempo não funciona da mesma forma para eles, explicou seu Arnaldo. As entidades que vivem na música existem em todas as frequências simultaneamente. Passado, presente, futuro, tudo é uma única nota para elas. Senti um frio familiar subir pela espinha. Bernardini viu você vindo, viu que seria aquela que completaria a música. E ele orquestrou tudo. Sua vinda ao municipal, seu interesse pela história dele, até mesmo sua resistência final. Tudo faz parte da composição. Está dizendo que eu nunca tive escolha? Estão dizendo que sua escolha já fazia parte da música desde o início. Ele se levantou para ir embora, mas parou na porta. Helena, o que você vai fazer agora? Era uma pergunta que eu me fazia 1000 vezes. O que faz alguém que se tornou uma ponte entre mundos? Como vive alguém que ouve a música do universo? Vou continuar ouvindo, respondi enfim. E talvez tente compor algo melhor. Ele assentiu, como se entendesse, e partiu. Nunca mais o vi. Isso foi há 2 anos. Desde então, a música só cresceu. Mais pessoas se juntaram à rede. Mais instrumentos despertaram. Mais pontes foram construídas entre a nossa realidade e outras. Nem sempre é ruim. A música trouxe beleza também. Inspiração. Criatividade que transcende o humano. Artistas ao redor do mundo estão criando obras que tocam algo profundamente na alma das pessoas, mesmo sem saber porquê. Mas também trouxe outras coisas, coisas que preferem a escuridão, entidades que veem a nossa realidade como um novo playground. E eu sou parcialmente responsável por deixá-las entrar. Então agora componho. Não no papel. A música que escrevo existe apenas nas frequências impossíveis que aprendi a manipular. Componho barreiras, filtros, melodias que mantêm as coisas mais perigosas do outro lado. É um trabalho que nunca termina. Uma sinfonia eterna que precisa ser constantemente ajustada, refinada, protegida. Às vezes, nas madrugadas mais silenciosas, ainda ouço Bernardini. Não o monstro que se tornou, mas o homem quebrado que sempre foi. Ele me agradece, repetidamente, por completar sua obra, mas também pede desculpas, porque agora entende o peso que colocou em meus ombros. E às vezes, muito raramente, ouço outra voz, feminina, doce, cantando uma melodia que faz meu coração doer de saudade por algo que nunca tive. Maria Lúcia, a verdadeira. Não a coisa que tentou usar sua forma, mas a mulher que Bernardini amou e perdeu. Ela canta para ele através da música, oferecendo o perdão que ele nunca conseguiu encontrar em vida. É bonito e trágico ao mesmo tempo, como toda boa música. Hoje é 15 de outubro de 2023, exatamente 76 anos desde a morte de Bernardini. E enquanto escrevo este relato, posso ouvir a música mudando novamente, evoluindo, preparando-se para algo novo. Não sei o que vem a seguir. Talvez outras pessoas como eu apareçam. Talvez a música se torne tão forte que todos possam ouvi-la. Talvez o mundo mude de formas que ainda não posso imaginar. Mas sei que, aconteça o que acontecer, estarei aqui, ouvindo, compondo, protegendo, porque essa é minha música agora, e eu sou Bela. Se você está lendo isto, se chegou até aqui, talvez seja porque também houve algo, um sussurro nas bordas da percepção, uma melodia que não deveria existir. Se for o caso, saiba que não está sozinho. Nós estamos aqui, na música, esperando. E se um dia você se encontrar num teatro antigo, ou numa sala de concerto esquecida,
ou mesmo sozinho, com um instrumento que parece cantar por conta própria. Lembre-se, nem toda música foi feita para ser tocada. Algumas foram feitas para nos tocar. Arquivista, essa história é sua agora.